Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2009. Secretários e representantes do Executivo Municipal, sejam todos bem-vindos. Em cumprimento ao ordenamento jurídico disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Transparência, a Comissão Permanente de Finanças dá início à audiência pública para apresentação da prestação de contas da Prefeitura de Angra dos Reis, referente ao segundo quadrimestre de 2019. Tratando-se de audiência pública, esta comissão expediu o convite para as autoridades locais, para as associações de moradores do município, outras organizações e associações comunitárias, além de ter feito divulgação via TV Câmara e por meio dos demais meios de comunicação do município. Para compor a mesa plenária, convido nosso amigo Roberto Peixoto, controlador-geral do município. E também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques. Obrigado. Não, isso. Convido também o senhor Leandro, da Procuradoria-Geral do Município, Joelton, da Secretaria de Educação, e toda a equipe da Controladoria-Geral que nos fará a apresentação. Carla, Amarildo e... Carla, Fábio Oh, meu Deus! e Simone. Eu olhei para o Fábio e pensei na Amarildo, é porque a dupla sempre foi junta, né? E Simone. Já fiz a abertura, nós vamos dar uns 5 minutinhos, suspender, que deu um problema na informática, mas já está solucionando.
Tudo certinho com a informática? Bom, retomando aqui, eu gostaria de comunicar o falecimento do amigo Dr. Cosme Teixeira Coutinho, conhecido como Dr. Coutinho, advogado, bem renomado aqui, contador na nossa cidade. Passou por um período difícil contra a doença do câncer. Deixar meus sentimentos à família, a Bel, que estava casada com ele. O corpo dele está sendo velado na Santa Luzia até 10h30 e partirá para Barra Mansa. Então, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Coutinho. Bom, agora nós vamos pedir à equipe da Controladoria que nos apresente a prestação, a avaliação do cumprimento das metas fiscais no município de Angra dos Reis, no segundo quadrimestre de 2019. Bom dia, presidente, vereadora Tite, bom dia, colegas de trabalho, bom dia, secretários e representantes. Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101 de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, que diz: até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. O relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal serão devidamente publicados no Boletim Oficial de hoje, 27 de setembro de 2019, edição 1079, de acordo com o artigo 48 da LC 101/2000. Nessa audiência pública, a Controladoria Geral do Município está apresentando à Comissão de Finanças e à população as seguintes informações: demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais por órgão, demonstração do cumprimento dos limites, demonstração do cumprimento dos repasses financeiros ao Poder Legislativo, desafio da gestão e missão da Controladoria. A Controladoria Geral do Município de Angra dos Reis tem como missão institucional coordenar e formular diretrizes de controle interno do Poder Executivo, exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, patrimoniais e da aplicação das subvenções e renúncias de receitas, bem como gerar informações para subsidiar as tomadas de decisões relacionadas aos programas de governo para a efetividade da gestão municipal, buscando o equilíbrio das contas públicas em nosso município. Essa audiência está no site do município. A Controladoria está à disposição para tratar das dúvidas de qualquer munícipe no nosso endereço, Rua Honório Lima 127, Centro, telefone 3377-8302, no e-mail controladoria@angra.rj.gov.br. Dando sequência à apresentação dessa audiência pública, nesse momento será realizada a leitura dos demonstrativos pelo assessor da Controladoria, senhor Fábio, depois pela servidora Simone, que é a nossa coordenadora de informações contábeis. Presidente, solicito autorização para poder começar a apresentar os números. Autorizado. Por favor, Fábio. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à leitura dos quadros referente à prestação de contas do segundo quadrimestre. A Controladoria Geral do Município de Angra dos Reis tem como base legal da audiência pública a Lei Orgânica do Município, a Lei Complementar 101. Desculpa. Página 5 você pode pôr aí? Tem aí?
a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretriz Orçamentária e o Plano Plurianual. Página 6, por favor. Composição da estrutura da administração municipal. A execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2019 considera as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas de todos os órgãos da administração municipal, que é composta da seguinte forma. Administração direta. Secretaria... Página 7, desculpa. Secretarias municipais, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, Fundo Municipal do Idoso. Página 8. Administração indireta. Fundação Hospital Geral da Japuíba, Fundação de Turismo de Angra dos Reis Aturizangra, Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI, Instituto de Previdência Social do Município Angra Prev, Instituto Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis. Página 9. Demonstrativo da receita orçada e arrecadada, segundo quadrimestre, período aí de maio a agosto de 2019. Descrição da receita. Receita corrente, orçado, 1.126.988.000. Vou fazer a leitura na casa dos milhões para a gente... Dos mil? Fazer a leitura na casa dos R$1.000, tá bom, gente? Então, receita corrente ou receita orçada, 1.126.985.000. Arrecadada no segundo quadrimestre, 409.709.000. Arrecadada até o segundo quadrimestre, 873.585.000. Um percentual em relação ao orçado, 77,52%. Receita de capital, orçado, 72.242.000. Arrecadado no quadrimestre, R$302.000, até o quadrimestre, o total dos dois quadrimestres, né? R$835.000, um percentual de 1,16%. Receita corrente intra-orçamentária, R$44.829.000, o orçado. No quadrimestre, R$6.964.000, até o quadrimestre, R$25.712.000, um percentual de 57,36%. Dedução das receitas para a formação do Fundeb, orçado R$91.506.000, no quadrimestre R$29.983.000, até o quadrimestre R$64.652.000, um percentual de 70,65%. Total geral, orçado R$1.152.551.000, no quadrimestre R$386.993.000, até o quadrimestre R$835.480.000, um total de 72,49%. Página 10, por favor. Conceitos importantes. Receita pública, todo montante de valores ou bens que entram nos cofres públicos, em definitivo, destinados a suprir as despesas públicas. Receita corrente, são os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais para aplicação em despesas correspondentes, também em atividades operacionais, ou seja, receitas destinadas a cobrir as despesas orçamentárias que visam a manutenção das atividades governamentais. Receita de capital, são conhecidas como secundárias e resultam das despesas de operações de crédito, alienação de bens, recebimento de dívidas e auxílios recebidos pelo órgão ou entidades. Página 11. Esse quadro demonstra a composição da receita arrecadada até o segundo quadrimestre, de um período de janeiro a agosto. Descrição da receita. Abaixo nós temos um gráfico demonstrando qual é a fatia, né, respectiva às descrições da receita. Receita corrente, até o quadrimestre, R$873.585.000. Receita de capital, R$835.000. Receita corrente intra-orçamentária, R$25.712.000. Dedução da receita, R$64.652.000. Total geral, R$835.480.000. A maior receita aí é a receita corrente, compondo esse quadro aí. Página 12.
Composição das receitas correntes arrecadada. Receita corrente. Até o quadrimestre, 873.585.000. Receita tributária, ou seja, receita de imposto, taxas, contribuições e melhoria. Um percentual, a receita de corrente se divide entre essas receitas de imposto, que é 168.699.000. Receita de contribuições, 28.783.000. Receita patrimonial, 77.859.000. Receita de serviços, 10.917.000. Transferências correntes, 555.064.000. Outras receitas correntes, 32.260.000. Podemos observar aí também as maiores receitas são as transferências correntes e as receitas tributárias. Página 13, por favor. Composição das receitas tributárias. Descrição da receita. O total das tributárias que se abre nas receitas de imposto, o IRF, que é a receita de imposto, a receita de imposto de renda, né? 37.002.000 reais. O IPTU, com 47.400.000. O ITBI, 4.344.000. O ISS, 54.795.000. Dívida ativa, 6.612.000. Multas e juros, 11.234.000. Taxa de poder de polícia, 763.000. Taxa pela prestação de serviços, 5.738.000. Taxa de fiscalização da vigilância sanitária, 808.000. As maiores receitas são o ISS e o IPTU. Página 14. Composição das transferências correntes arrecadadas. Descrição da receita. Total das receitas correntes, 555.064.000, que se abre na transferência da União com 197.482.000. Transferência do Estado, 299.898 reais, milhões e 899.000. Transferência de instituição privada, 417.000. Transferência de outra instituição privada, como Fundeb, 52.876.000. Transferência de convênio, 4.389.000. Bom, dou encerrado, então, a leitura da parte de receita. Então, passo a palavra para minha colega aqui, a Simone, para fazer a leitura do quadro de despesa. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Página 18, conceitos importantes das despesas públicas. São dispêndios para aplicação na manutenção da máquina pública, despesas correntes ou custeio, e no investimento, despesas de capital. Despesas correntes, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e a amortização da dívida. Página 19. Demonstrativo da despesa orçada atualizada, liquidada até o segundo quadrimestre, que vai de janeiro a agosto de 2019. Despesas correntes. Despesa orçada atualizada, 1.006.850.000 reais. Despesas liquidadas no segundo quadrimestre, 338.734.000 reais. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, 585.747.000 reais. Despesas de capital, despesa orçada atualizada, 190.447.000 reais. Despesas liquidadas no segundo quadrimestre, 14.416.000 reais. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, 20.673.000 reais. Reserva de contingência, 39.640.000 reais. Um total da despesa orçada atualizada de 1.236.938.000 reais. Despesas liquidadas no segundo quadrimestre, um total
de R$ 353.150.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 606.420.000. Página 20. Conceitos importantes. Despesas correntes. Constituem o grupo de despesa da administração pública para manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral. Combustível, limpeza pública, medicamentos, merenda e folha de pagamento. Página 21. Despesas de capital. Constituem o grupo de despesa da administração pública com intenção de adquirir ou constituir bens de capital que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público, como ruas, rodovias, praças, parques, jardins e etc. A gente pula agora para a página 25. Demonstrativo da despesa orçada, atualizada, empenhada e liquidada por órgão e unidade do Poder Executivo até o segundo quadrimestre de 2019. Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Despesa orçada atualizada de R$ 44.199.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 26.209.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre de R$ 14.794.000. Procuradoria-Geral. Despesa orçada atualizada de R$ 18.338.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 14.766.000. Despesa liquidada até o segundo quadrimestre, R$ 12.838.000. Controladoria Geral. Despesa orçada atualizada em R$ 2.162.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 1.950.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 1.436.000. Secretaria de Administração. Despesa orçada atualizada, R$ 71.071.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 65.278.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 42.167.000. Secretaria de Finanças. Despesa orçada atualizada de R$ 20.468.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 22.502.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 14.817.000. Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Despesa orçada atualizada de R$ 157.102.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 127.445.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 89.640.000. Secretaria de Saúde. Despesa orçada atualizada de R$ 3.676.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 2.256.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 1.903.000. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Despesa orçada atualizada de R$ 245.769.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 191.164.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 111.641.000. Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção à Cidadania. Despesa orçada atualizada de R$ 15.015.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 10.414.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre de R$ 8.260.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Despesa orçada atualizada de R$ 10.303.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 7.346.000.
Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 4.871.000. Fundação de Turismo de Angra dos Reis, Turizangra. Despesa orçada atualizada de R$ 25.578.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 13.916.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre de R$ 10.203.000. Instituto de Previdência Social do município de Angra dos Reis. Despesa orçada atualizada de R$ 158.592.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 117.645.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 64.923.000. Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Despesa orçada atualizada de R$ 91.421.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 31.104.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 16.189.000. Fundo Municipal de Assistência Social. Despesa orçada atualizada de R$ 12.389.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 8.486.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 5.162.000. Fundo Municipal de Saúde. Despesa orçada atualizada de R$ 257.338.000. Despesas empenhadas até o segundo quadrimestre, R$ 232.544.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 160.478.000. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Despesa orçada atualizada de R$ 950.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 38.000. Despesa liquidada até o segundo quadrimestre de R$ 19.000. Fundo Municipal do Meio Ambiente. Despesa orçada atualizada de R$ 14.328.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 5.873.000. Despesa liquidada até o segundo quadrimestre, R$ 1.267.000. Fundo Municipal do Idoso. Despesa orçada atualizada de R$ 805.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 551.000. Despesa liquidada até o segundo quadrimestre de R$ 394.000. Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis. Despesa orçada atualizada, R$ 839.000. Não houve despesa empenhada e nem despesa liquidada. Hospital Geral da Japuíba. Despesa orçada atualizada de R$ 58.938.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre de R$ 48.810.000. Despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, R$ 35.542.000. Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis. Despesa orçada atualizada, R$ 6.404.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 3.969.000. Despesa liquidada até o segundo quadrimestre, R$ 2.531.000. Encargos gerais. Despesa orçada atualizada de R$ 13.246.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 11.941.000. Despesa liquidada até o segundo quadrimestre, R$ 7.336.000. Um total geral da despesa orçada atualizada de R$ 1.236.938.000. Despesa empenhada até o segundo quadrimestre, R$ 944.216.000. Despesa liquidada até o segundo quadrimestre, R$ 606.420.000. Página 26. Demonstração do cumprimento dos limites. Despesa com pessoal. Poder Executivo. Período de setembro de 2018 a agosto de 2019. 54%, limite máximo, 51,3% o limite prudencial,
48,6% o limite de alerta. Limite apurado com despesas de pessoal total no segundo quadrimestre de 2019. 39,31% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida, R$1.166.604.000. Página 27. Aplicação dos recursos em educação. Janeiro a agosto de 2019. Total das receitas resultantes de impostos, R$487.306.000. Limite constitucional mínimo, 25%, R$121.826.000. Total da despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino, 21,96%, R$107.020.000. Página 28. Aplicação de recursos do Fundeb em educação. Período janeiro a agosto de 2019. Receita total do Fundeb, transferência mais aplicação financeira, R$53.043.000. Despesas total com recursos do Fundeb do exercício, R$50.320.000. Percentual do total aplicado sobre a receita do Fundeb, 94,87%. Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, recursos do Fundeb, R$5.066.000. Mínimo de 60% na remuneração dos profissionais dos magistérios, R$31.826.000. Valor aplicado na remuneração com profissionais do magistério, R$45.811.000. Percentual aplicado sobre a receita do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, 86,37%. Página 29. Aplicação de recursos em saúde. Período de janeiro a agosto de 2019. Total das receitas resultantes de impostos, R$487.306.000. Limite constitucional mínimo, 15%, R$73.095.000. Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde, 28,42%, que perfaz um total de R$138.479.000. Uma diferença a maior de R$65.383.000. Página 30. Demonstração do cumprimento dos repasses financeiros ao Poder Legislativo, segundo quadrimestre de 2019. Orçamento inicial de 2019 de R$34.400.000. Orçamento atualizado no quadrimestre de R$38.687.000. Repasse efetuado no quadrimestre, maio a agosto, R$11.466.000. Repasse efetuado no quadrimestre, janeiro a agosto, R$22.933.000. Página 31. Desafios da gestão 2017-2020. Reduzir as despesas, custeio e dívida. Ampliar a captação de receitas não tributárias. Ampliar a arrecadação de receitas tributárias. Ampliar a capacidade de investimentos. A página 32, o Controlador-Geral já leu no início da audiência pública. Obrigada a todos. Bom, eu vou abrir o microfone para as pessoas que quiserem fazer um questionamentos, mas eu já tenho aqui de antemão um que está na página 9. As receitas correntes, intra-orçamentárias. Eu observei aí que no final do segundo quadrimestre totalizou 57,36, quando na verdade a gente considera, vamos considerar 33,33% para cada quadrimestre, então deveria
estar entre 66,66%, ou melhor, entre 65% e 70%. Por que foi uma média de 10% abaixo desses 66%? Isso. Seria 25. Você conseguiu compreender a minha pergunta? Tá Tá. certo, tá certo. Já achei. A receita intra-orçamentária, ela trata-se das receitas de contribuições previdenciárias, certo? E aí o que acontece? No primeiro e no segundo quadrimestre, a gente tem as contribuições, né, que trata das remunerações mensais dos servidores, e aí a gente tem as contribuições previdenciárias. E o último quadrimestre, que ele é um pouco maior, nós temos o quê? O 13º salário. Então, provavelmente, a diferença trata-se disso. E, né, o representante do Instituto de Previdência está aqui, pode até confirmar o que eu estou falando, que as contribuições, né, patronais, né, tanto dos servidores, o município tem repassado em dia para o Instituto de Previdência Social. Então, ou seja, nós não estamos devendo nenhuma contribuição, né, patronal ao Instituto de Previdência. E essa diferença deve-se porque o último quadrimestre ele realmente é maior devido ao 13º salário, ok? Ok. E também observei que no Fundo Municipal de Cultura, que eu acho que está na página 25, peraí, que eu vou marcar aqui. Página 25, isso mesmo. No primeiro quadrimestre, nós tivemos uma utilização de uma despesa de 839 mil. Peraí, não, desculpa. Despesa orçada. Não, é aí que eu estou. Não fizemos nada até agora. Exatamente. O primeiro quadrimestre foi 0 e o segundo foi 0. Então, gostaria de saber o porquê que não consegue mexer nesse fundo de cultura. Bom, já que não tem representante da cultura aqui, a gente pode falar um pouquinho. Bem, vereadora, os editais referente a projetos na cultura, eles deram início agora nesse segundo. Eles começaram em maio e agora no segundo semestre, aparentemente, o processo foi finalizado. Então agora foram escolhidos os projetos que receberão incentivo do fundo. Mas nesse momento, por questões burocráticas e de processuais, aí os recursos ainda não foram liberados. Mas nós temos certeza que na próxima apresentação, esses recursos terão sido utilizados nos projetos de cultura. Mas já teve a primeira chamada pública, agora está em fase na questão burocrática do governo, né, da liberação dos recursos para atender os projetos. Mas no próximo quadrimestre estará disponível já novos recursos para o fundo. Perfeito. Eu não vou fazer questionamento aqui em relação da saúde, porque pelo meu entendimento está ok. E hoje à tarde nós teremos a audiência pública falando especificamente da saúde, né, com a Comissão de Saúde. Coloco o microfone à disposição de quem está presente no plenário que queira fazer alguma consideração. Pergunta. Bom, então, vou passar a palavra para o Roberto Peixoto, controlador-geral do município, para fazer as considerações finais dele. Obrigado, vereadora presidente.
Obrigado, vereadora presidente dessa sessão. Mais uma vez é um prazer a controladora estar aqui apresentando os números da prefeitura e demonstrando sempre a transparência dos atos do governo Fernando Jordão, aonde ele, nesse esforço de recuperação tanto financeira como administrativa do município, tem desenvolvido um excelente trabalho no aumento da estima, né, da autoestima dos moradores de Angra, com várias obras pelo município todo. Isso demonstra claramente a recuperação financeira e econômica do município, demonstra a capacidade administrativa desse governo, principalmente da liderança do prefeito Fernando Jordão. Importante salientar que nós, quando assumimos o governo, nós tínhamos uma dívida estimada de 450 milhões de reais, 425.831 mil reais de dívida, e hoje nós estamos chegando, nesse segundo quadrimestre de 2019, com uma dívida estimada de 170 milhões. Então, nós já conseguimos eliminar praticamente a nossa dívida toda. E o que resta, a maioria está parcelada com a Receita Federal, com o INSS, FGTS, Fundo de Previdência. Então, saímos de 425 milhões para 170 milhões. Então, se demonstra a capacidade de evolução das receitas municipais, pagando dívida e fazendo todas essas obras pelo município todo. Além da parceria, da capacidade de articulação política, tanto estadual como federal e municipal, junto a essa casa. Também podemos demonstrar a recuperação da folha de pagamento do município, onde no governo anterior chegou a 56%, aliás, chegou a 58% da receita corrente líquida, isso já acima do limite considerado certo pelo Tribunal de Contas, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e hoje a folha de pagamento encontra-se em dia, com os encargos pagos e dentro do limite que a lei nos permite, aliás, abaixo do limite que a lei nos permite. Isso demonstra, mais uma vez, a recuperação do município nessa questão financeira. Mas nunca podemos esquecer da questão da responsabilidade das despesas municipais, do custeio, e aumentar o custeio, porque as receitas são muito voláteis, né? Principalmente os royalties do petróleo, que compõem a receita corrente líquida, que afeta profundamente o índice quando se tira da receita corrente líquida, os royalties, né? Está estimado em 130 milhões esse ano. Quando você tira essa receita da receita corrente líquida, o índice da folha chega a quase 48%, 49%. Isso tem que estar muito bem claro para as pessoas entenderem que, quando a gente tira, que o royalties não pode ser usado para pagamento pessoal nem encargos, só para investimentos e custeio do município. Então, quando ele sai do grande item, que é a receita corrente líquida, o índice da folha chega a um patamar de alerta. E isso nós temos que controlar, nós temos que fazer com que as pessoas entendam, né, principalmente nós funcionários, né, que sempre queremos ao reajuste, que é importante e necessário, mas essas contas têm que ser feitas. E o governo Fernando Jordão, ele preza muito pelo conservadorismo, pela questão da responsabilidade fiscal, para que isso não afete novamente os servidores públicos e os munícipes sofram com o que aconteceu nos governos anteriores. Então, a responsabilidade é importante para todos. Então, quando o governo explica sobre a questão dos números, é sempre baseado na transparência. E os números sempre estão transparentes no nosso portal de transparência, inclusive na própria Controladoria, que está sempre à disposição. Então, é importante a questão de responsabilidade e frisar a recuperação do município pelas mãos do nosso prefeito Fernando Jordão. Agradeço muito, novamente, a sua parceria dessa casa, em especial a senhora, que sempre está à disposição para nos escutar e rebater quando nós estamos errados. Muito obrigado, presidente. Por nada. Bom,
finalizando essa audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham um excelente final de semana e fiquem todos com Deus.